Bom dia, como é que você tá? Tudo bem? Relatinho projetivo. Eu vi minha avó, eu conversei com a minha avó por parte de mãe e foi incrível, gente. Essa semana eu tô tendo experiências sempre nos mesmos horários e na hora eu conversei com a espiritualidade, fiz minhas práticas, conversei com eles, nós combinamos algumas coisas, reforçamos, peguei as mensagens e aí deu a hora. E aí ele falou, aí eu falei assim, vou hoje? Vamos. Tá bom. Aí foi uns 12 minutinhos essa experiência, a minutagem daqui, né? Porque há uma diferenciação aí no tempo entre aqui e no astral. E eu queria compartilhar com vocês essa experiência. Então eu conversei com o mentor, deitei, e aí minha mente... Gente, quando eu estava fazendo as práticas, eu me emocionei com a mensagem que eu recebi, sabe? Porque veio também a sensação nessa energia, nessa mensagem, a energia, né? E eu senti muito forte meu chakra pulsando e aqui recebendo as informações, né? O coronário, onde a gente recebe as informações do alto e a intuição ali aflorando, sabe? Tava às vezes um pouco incomodando aqui. Tem dia que isso pode acontecer também com você. Quando ele está ali, é muito ativo, que a gente está recebendo, ele está trabalhando. Então, esses dois estavam super ativos e é que chegou até a me incomodar um pouco. Não é um incômodo, sabe, gente, quando você tiver, não é um incômodo mesmo, mas é uma coisa estranha, que você fica sentindo muito pulsar, por exemplo. Então, eu fiquei ali pulsando, terminei as práticas, ainda continuou, e eu disse, vou deitar, né? Vou fazer a projeção agora uns 10, 15 minutos. E aí, eu tô tendo horários para projeção, tá? Você pode fazer aí também, testa, gente. O que pode ser bom para mim, pode não ser para você e vice-versa. Então, deitei e eu mentalizei os mentores e André, e eu mentalizei e fiz assim, o que tem aí pra gente hoje? O que eu tiver, se for um sinal pra gente fazer um negócio aí, ou o que seja, um trabalho, eu falei assim, mentalizei e fiz a mesma técnica de respiração, né? Soltando o ar, recebendo energias, soltando o ar. E demorei só um pouquinho, porque estava muito ativo aqui. Então demorei mais ou menos uns minutinhos, aí uns minutos, 3 minutos, 5 minutos. E acordei num lugar. Eu acordei num lugar onde eu estava já sentada, eu me lembro dessa parte que eu já estava sentada. Eu estava conversando com minha avó. A minha avó, parte de mãe. E nesse ambiente parecia ser um centro espírita, um lugar onde se trabalha, sabe? Foi o que eu senti ali naquele ambiente. Era como se ela estivesse dando uma pausa de um trabalho, alguma coisa que ela estava fazendo ali. E eu cheguei e estava falando com ela. Tinha um banquinho como se fosse de cimento, né? Que é aqueles banquinhos de cimento pintadinho daqui dos lugares. Normalmente é centro também. Pelo menos os centros que eu já frequentei tem muito isso. E as paredes meio brancas, era como se fosse um salão que a gente tava. E desse lado aqui, assim, tinha um corredor e tinha recepção. Era como se ali fosse a entrada e tinha um salão de espera, como se tivesse um salão de espera. E essa recepção não dava pra ver, só o corredor, não é? E eu estava conversando com ela, eu aqui conversando com ela. E nós conversávamos e eu não consegui trazer tudo do que ela falou. Eu só trouxe uma leve sensação. É como se fosse... Eu estava lúcida, eu sei que eu estava lúcida, só que eu perdi a lucidez e vou contar o porquê que eu perdi a lucidez. Gente, uma coisa banal, mas vou te contar. E aí, eu conversando com ela sentada, eu sabia que era ela, eu sentia que era ela. E ela conversando comigo, eu tive a sensação que ela estava conversando comigo, perguntando sobre o meu dia, como é que eu estava, sabe assim, como é que eu estava no modo geral, né? Como é que todo mundo estava. Eu vi que eu senti pela sensação, porque eu não consigo lembrar tudo. Pode ser que daqui para mais tarde eu consiga lembrar e isso acontece. Às vezes desce assim, sabe? Tipo, baixa uns negócios, download aí, a gente consegue acessar essas coisas e lembrar. A rememoração ela pode acontecer slow motion, como é que se chama? Devagar, tá bom? Então, e foi isso, eu conversando com ela. Só que quando eu tava conversando com ela, eu tava prestando atenção no que ela tava falando.
Ela deu uma olhadinha, ela tava aqui, né? Essa é minha vovó. Aí ela tava aqui conversando comigo, ela viu uma coisa e discretamente ela sorriu, baixou a cabeça e tentou continuar conversando comigo. E eu vi o que ela tava rindo, eu queria ver o que ela tava rindo, o que ela tava rindo, o que ela olhou e ela tava rindo, porque eu sou curiosa, né? Quando alguém olha assim, mesmo que discretamente, e prende o riso, dá um risinho, dá um sorriso, não de deboche, mas um sorriso. Aí ela sorriu, baixou a cabeça pra fingir que não viu, discretamente. Gente, ela foi tão discreta, mas eu percebi. E quando eu olhei, era uma jovem, porque assim, quando a gente tava conversando, eu percebi que tinha uma jovem, um pouquinho assim, alguns metros da gente. Ela tava sentada, ela tinha um cabelo meio ruivo, Era jovem, era uma adolescente. E ela tava sentada, parecia estar sentada no celular, não sei lá o que ela tava fazendo, mas ela tava sentada esperando alguma coisa. E eu conversando com vovó. E aí, ela pegou, foi chamada, eu escutei ela sendo chamada. Não tem quando você tá conversando com alguém, você presta atenção na conversa de alguém, mas você fica escutando de longe, né? Umas coisas ali que tá à sua volta. E eu escutei alguém chamando um nome e ela se levantou, essa menina, mas eu não prestei atenção. Quando vovó olhou pra essa menina, vovó segurou, deu uma... Tentou não, ela segurou mesmo e tentou ser discreta. Só que quando eu fui olhar, que vovó tava rindo, gente, aí eu vi a jovem já quase perto da recepção, indo pro corredor, só que eu vi as costas dela. Gente, eu comecei a rir, sabe com o quê? A menina estava sem lucidez, estava como se fosse com um short, como se fosse uma calcinha, né? Olha que bobagem que eu ri. E ela jogava as pernas e balançava a bunda. Jogava a perna e balançava a bunda. Sabe quando você quer chamar a atenção e rebolando? Isso, essa é a palavra, rebolando. Rebolando pra chamar a atenção. Gente, eu dei uma gaitada com aquilo ali. Olha que bobagem. Eu dei uma gaitada que eu não conseguia parar de rir. A risada, essas gaitadas me fez voltar pro corpo. Vocês acreditam nisso? E eu volto morrendo de rir com a rebolada da menina. Porque a minha intenção não foi ver, mas a forma que ela fazia, eu disse, será que ela tem um defeito? Né? Alguma coisa assim. Ela está, tadinha, ela estava inconsciente, rebolando, indo pra recepção, rebolando. E eu morri de rir com esse negócio, gente. E o pior é que eu tava lúcida, mas voltei pro corpo, porque ali eu já comecei a perder a lucidez também. Gente, que bobagem. E eu doida pra querer lembrar o que vovó falou e me perdi, né? Então, por isso que quando a gente também sair do corpo, a gente lembra que a gente precisa buscar estar o máximo equilibrado possível. Nem pra mais e nem pra menos. Às vezes eu tenho essas dancinhas, esses negocinhos, felicidade demais, assim, essas coisas extravagantes também não é legal. E às vezes quando eu tô fora do corpo, porque quando a gente tá aqui, o corpo amortece, né? Essas sensações. E quando a gente sai, a gente, né, extravasa isso. É muito mais intenso lá no astral. Eu dei essa gaitada lá no astral muito mais intenso. Então, é legal a gente controlar as emoções aqui, né? E lá como consequência. Mas tem horas que a gente ainda tá em treinamento, tá aprendendo, né? Mas tem horas que a gente, ali explode essas emoções. E foi esse momento. Gente, eu morri de rir, gente. Que vergonha. Eu querendo saber o que a vovó falou e nada, mas daqui pra lá, quem sabe. E era isso que eu também queria compartilhar com vocês. E também falar aqui da possibilidade da viagem astral que nos proporciona encontrar com os nossos familiares. Roberta, mas como é que você sabe que não era um espírito? Eu sabia, eu sentia que era ela. E se você não tem certeza, você pode jogar energia, você pode olhar nos olhos, tem algumas técnicas que a gente pode fazer. E ali eu sabia que era ela. O lugar também proporcionava, eu sabia que era um lugar de atendimento para pessoas, né? Eu só não tenho certeza se era um centro espírita, porque não tinha quadro, não tinha nada, não tinha nome, não tinha nada, só paredes brancas, lisas, e eu sentia que era algum tipo de trabalho, alguma coisa. E eu também fico feliz de saber que minha avó tá bem, apesar de que eu já sabia que ela tava bem, eu já tive alguns encontros com ela, só que através da clarividência, da sensação. Eu não tinha tido ainda projeção com ela em viagem astral, né? Projeção não, em viagem astral, Roberta, né? Projeção, enfim, vocês entenderam, né? Então, eu não tinha tido projeção com ela
e tive agora e eu tive certeza. Então, aí, enfim. Então, eu queria compartilhar isso com vocês também e dizer que você pode também encontrar seu familiar. Só que isso é como só consequência, sabe? Por exemplo, coloca como objetivo para você ajudar outras pessoas, expandir a consciência, estudar, sabe? Ajudar, amparar. E aí os mentores vão te dando pequenos presentinhos, pequenos flashes. E hoje eu recebi esse presente de falar com ela, conversar com ela. E quem sabe daqui para mais tarde as informações descem aqui o que eu conversei com ela, mas eu então levo a sensação que nós estávamos conversando para saber como é que a gente estava, ela me contando as novidades, mas foi muito bom. É muito bom a gente reencontrar as pessoas, né, que a gente ama e saber que elas estão bem. Então, você também pode ter essa oportunidade, quem sabe um dia, mas foca num objetivo, um objetivo maior. Um objetivo maior e como consequência os mentores vão te ajudar também a ter essas experiências, tá bom? Gente, gratidão, ótimo dia para você. Beijo.